o que é uma das maiores bandas da história do rock em seu auge. Um bom exemplo disso é o álbum Physical Graffiti da banda Led Zeppelin. Esse lendário álbum completa 50 anos este ano. Ele foi lançado em 24 de fevereiro de 1975. Esse é o único álbum do Led Zeppelin que é duplo. Na realidade, eles tinham 8 músicas preparadas para um próximo álbum, só que eles viram que eram grandes demais e cabiam em 3 lados de um LP. Então eles resolveram, para preencher um quarto lado, colocar músicas antigas não lançadas. Então esse álbum pega músicas ali de 1970 a 1974. Ou seja, pega a banda em 4 anos ali no seu ápice. Portanto, é um álbum muito variado, né, que tem vários estilos. Ele tem rock and roll, hard rock, rock progressivo, rock orquestral, baladas e também blues rock. Bem, esse é o segundo vídeo da minha série Incríveis Álbuns de Guitarra. E na realidade eu poderia ter escolhido outros álbuns do Led Zeppelin que representam melhor isso. Por exemplo, o segundo álbum do Led Zeppelin, ele contém muitos riffs e solos marcantes para a história do rock e realmente inova, ele traz uma nova condução para a guitarra no rock. No entanto, eu escolhi o Physical Graffiti nesse momento porque ele está fazendo 50 anos e eu quero homenagear o álbum com esse vídeo aqui. Mas provavelmente em outros momentos eu farei vídeos sobre os outros álbuns do Led Zeppelin, né, que são até guitarristicamente falando, até mais destacáveis do que esse. No entanto, esse álbum aqui não deixa de ter uma guitarra incrível, né, como sempre o Jimmy Page faz, e eu vou elaborar aqui para vocês nesse vídeo. Meu nome é Denis Carbonaro, eu sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha para me ajudar. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a guitarra desse álbum, vem comigo. Bem, o Physical Graffiti fotografa a banda no seu auge, na época em que eles estavam mais unidos, eles estavam mais inspirados, né? E ainda eles tinham, na realidade, uma bagagem, mas eles também não estavam cansados, eles não tinham problemas pessoais naquela época, assim, não tinha uma coisa tão pesada como foi nos anos seguintes. Então esse álbum mostra uma energia, uma criatividade incrível da banda. Por mais que o baixista John Paul Jones, um pouco antes da gravação do álbum, ali no final de 73, ele se mostrou cansado, querendo sair, porque ele estava cansado da turnê, né? Mas aí o empresário Peter Grant falou para ele estirar a cabeça, respirar até o final do ano, para daí começar no ano que vem de novo com energia renovada. E no começo de 74 eles gravaram as músicas que realmente foram feitas para esse álbum, que são Custard Pie, In My Time of Dying, House of the Holy, Trample Underfoot, Kashmir, In the Light, 10 Years Gone e Sick Again. Guitarristicamente falando, esse álbum aqui, ele não tem tantos solos, por exemplo, como outros, ou solos marcantes, a gente pode dizer assim, né? Nesse álbum, o Jimmy Page usou a guitarra para fazer várias texturas diferentes, colocou vários efeitos, ambientações, obviamente que fez riffs incríveis, dedilhados. Então é legal, porque ele muda um pouco o conceito aqui, né, da guitarra ser aquela questão de riff solo, que ele mesmo fez ali no álbum 2. Também no álbum 1, mas no álbum 2, né, foi o ápice dessa ideia. Há solos de guitarra sim, só que a guitarra ela faz muito mais outras coisas, então não é só focado em solo e riff. O álbum começa com a música Custard Pie, que é um hard rock, né, já entra com tudo aqui, né? E aqui a gente tem a influência ainda do blues, né, do blues rock, por mais que é um riff bem hard rock, né? Ele vai fazer isso aqui, né? Ou seja, ele faz essa sétima aqui e a sexta maior aqui, né, que caracteriza as levadas de blues, né? Também, obviamente, caracterizar as músicas de rock and roll, mas de qualquer modo a influência do blues está aqui, né? E aí ele faz esse leve bend que ele gosta muito de fazer, que tem a ver com o blues, né? Essa coisa de distorcer um pouquinho a tonalidade da nota. Aí no meio dessa música ele faz um solo de wah-wah, né? Um efeito que ele não usa tanto, né? É mais raro você ver Jimmy Page fazendo gravações com wah-wah, mas esse aqui é um solo bem destacável desse álbum de wah-wah. Segunda música do álbum, The Rover, uma das minhas músicas favoritas do álbum. Ela é um hard rock, só que ao mesmo tempo ela tem alguma coisa um pouco mais melódica, né? Ela tem uma parte melódica que quebra um pouco esse peso que, por exemplo, a Custard Pie tem. Essa música foi composta em 70, ali quando eles estavam compondo as músicas pro Led Zeppelin 4, mas ela foi deixada pro álbum House of the Holy, mas também foi deixada de lado, não foi considerada boa o bastante para entrar no álbum. O riff dela é maravilhoso, né? Um riff super rock and roll, pentatônico. Só que aí entra uma parte B que dá uma leveza pra música, né? É muito legal. Power chords.
dos meus solos favoritos do álbum também pertence a essa música, né? Um solo bem rock and roll ali, que ele faz, né, no estilo dele. E claro que nada melhor do que o estilo do Jimmy Page. A terceira música é a grandiosa In My Time of Dying, uma música que eles tocaram muito ao vivo, né? Se tornou uma das mais famosas do álbum. Essa é a maior música do Led Zeppelin, ela passa de 11 minutos. Ela é baseada num blues bem antigo do Blind Willie Johnson. É um blues gospel, né? Um blues que fala realmente do imaginário cristão. E, na realidade, eles se influenciaram pela versão do Bob Dylan, que o Bob Dylan lançou no primeiro álbum dele. Só que, obviamente, eles retomaram a ideia do blues, então eles fizeram um blues rock nessa música aqui. Uma música pesada, só que ao mesmo tempo não tem uma pegada tanto de rock, uma pegada mais de blues mesmo, porque o Jimmy Page vai usar e vai dar ênfase no slide guitar. Essa música mostra então a habilidade do Jimmy Page usando o slide guitar. É uma habilidade incrível também, ele faz um solo maravilhoso no meio da música com slide, e ele vai usar aqui pela primeira vez no álbum afinações diferentes. Então o Jimmy Page também é um mestre em usar afinações diferentes, né? Obviamente influenciado pelos guitarristas de blues, de country, né? Que afinavam muito o seu instrumento em outras afinações, principalmente afinações abertas, de acordes abertos, para poder aproveitar a posição do slide que é só, né, reta aqui, né? Então você consegue fazer só isso aqui, então o acorde tem que soar fazendo uma pestana assim, né? E a afinação para essa música é em Open A, ou seja, um acorde Lá maior aberto, né? Então você toca todos os cordas abertos e soa isso daqui. E aí o Jimmy Page vai criar um riff que não tem a ver com a música, com todas as versões anteriores. Essa parte aqui é totalmente deles, né? E depois outros riffs incríveis aqui, né? Tudo com slide, obviamente. Aqui a bateria do John Bonham é espetacular. Na realidade, nesse álbum todo ela é muito incrível. Esse foi um dos álbuns que ele mais participou, muito ativo, dando ideias para composições, né? A parte rítmica principalmente. Então essa é uma música que mostra muito a influência dele, né? Ela é muito rítmica, ela tem muitas brincadeiras rítmicas, muitas células, é muito quebrado, né? Tem muitas pausas, então ele influenciou muito nessa parte da composição. Quarta música é House of the Holy. Bem, incrivelmente, essa música não fez parte do álbum House of the Holy, que é o álbum anterior. Ela foi considerada muito parecida com Dancing Days, que é uma outra música que realmente é melhor que ela, então ela foi deixada de fora e colocada aqui agora nesse álbum. É uma música bem interessante, ela tem um clima um pouco mais imaginário, ela cria um pouco mais de umas texturas assim, né? Tem uma sonoridade de guitarra meio estranha, até o riff dela é um pouco diferente, né? Ele usa esse... né? Tem Lá maior, mas daí ele vai usar essa Blue Note aqui antes da terça aqui, ó. Bem bluesística essa sonoridade aqui também. Trample Underfoot é a quinta música, né? É uma das músicas mais famosas do álbum também, espetacular. Ela é meio funk, né? Eu esqueci de falar mais esse estilo musical quando eu falei lá no começo do vídeo. Então essa música é meio funk, né? O John Bonham que deu essa ideia de dar uma pegada mais funk, porque o John Paul Jones tinha feito uma música meio soul, e ele falou, não, tem que ser uma coisa um pouco mais agitada, mais pegada, então eles transformaram num funkzão. O John Paul Jones conduz a música pro clavinete, né, ritmicamente ali, né, muito forte ali, fazendo os baixos e tudo mais ali, e aí o Jimmy Page nessa música, né, ele poderia ficar meio de escanteio, né, porque é uma música conduzida muito pelo teclado, mas ele, como sempre, faz muito bem nas músicas que ele não é o protagonista, ele faz uma guitarra de fundo espetacular, nem é tão de fundo assim, né, a primeira parte ele vai fazer o riff parecido com o teclado. Mas aí, em umas viradinhas, por exemplo, ele vai fazer isso aqui, né? Terças com a guitarra aqui, por exemplo. Bem, finalmente chegamos na música mais famosa desse álbum aqui, Kashmir. Essa música que já mostra o interesse na música oriental que eles tinham, né? Que vai até aparecer mais em outras músicas ali, por exemplo, no Presence. A temática já é oriental, né? Influenciada pelas viagens do Robert Plant lá para Marrocos. E essa música tem uma pegada oriental, pela questão toda da escala que ele usa, que ele vai usar a escala menor harmônica e tal, né? E é interessante porque é uma música de rock orquestral, basicamente, né? Ele vai colocar uma orquestra acompanhando, e realmente tem, né? Uns músicos que não são acreditados ali tocando cordas, né? E aí a música é lenta, né? Parece que você tá viajando, fazendo uma viagem longa em lugares inóspitos, assim, né? Em deserto, sei lá o que quer que seja. E a bateria, né? Basicamente é uma música composta pelo Jimmy Page e o John Bonham, né? Eles compuseram essa música, inclusive, na época que o John Paul Jones não estava querendo fazer nada. Então, é uma música muito dos dois, então ela é muito rítmica, ela tem uma pegada muito rítmica, mas ao mesmo tempo com essa ideia do Jimmy Page mais exótica, vamos dizer assim, de colocar essa sonoridade oriental. A guitarra é afinada de outra maneira nessa música também, então aqui é um Ré,
Aqui vai ser um Lá e aqui vai ser um Ré. E o riff principal, famosíssimo, todo mundo conhece. E aí temos um segundo riff também bem interessante, né? Uma sonoridade diferente, né? Porque ele vai só fazendo quarta e terça aqui e modulando isso, né? Então sai um pouco da tonalidade, é bem interessante. E o próprio riff também é cromático, né? Então ele é interessante porque ele tira a sonoridade pentatônica um pouco daqui, mesmo diatônica, vamos dizer, para dar ênfase numa coisa mais cromática. In the Light, uma das minhas músicas favoritas desse álbum também, é aqui que o progressivo entra, né? É uma música que começa ali com os teclados, uma coisa mais ambientada, depois entra num rock, né? Mas ao mesmo tempo tem muitas conduções de guitarra, né? Tem muitas linhas de guitarra, então é uma música complexa, né? Uma música realmente que traz essa ideia do progressivo, tanto que é uma música longa mesmo, de 8 minutos. É uma música muito emocionante, né? Uma música em tom maior, né? O Led Zeppelin então não usa tanto tom maior, não pelo menos a escala maior, né? Eles usam o tom maior bluseiro, né? Bluesístico, né, com a penta menor. Aqui eles usam a escala maior mesmo de Lá, uma música realmente mais com uma sonoridade um pouco diferente. Isso em certas partes, em outras, por exemplo, né, tem essa pegada, mas com a pentatônica fazemos cromatismo, né? Então temos aqui a pentatônica de Lá, fazemos cromatismo, né? O Jimmy Page, ele, nesse álbum, em alguns outros também, mas nesse álbum ele tenta colocar umas sonoridades diferentes no meio da pentatônica, e isso dá uma incrementada na sonoridade. Próxima música é Night Flight. É uma das músicas que eu menos gosto do álbum. Inclusive a própria guitarra dela é bem tímida, não tem muito... Ela só faz uma base ali mesmo. É uma música, uma canção mais rápida, né? Um hard rock que não é tão pesado também. Uma música gostosa de ouvir, mas assim, não consigo destacar nada da guitarra dessa música. E aí temos o riff da música, meio malvadão. Só que ele vai fazer fazendo da sexta menor para sexta maior para sexta menor aqui, né? Dá uma sonoridade meio estranha, né? O contrário do blues aqui, né? Ele vai para sexta menor e não para sexta maior, que é o blues geralmente faz essa brincadeira, né? Aqui, né? Ou com terça menor indo para maior, aqui ele faz o contrário. Então dá uma sonoridade bem diferente. E aí temos a parte em tom maior da música, que é muito bonita, né? Ele vai subir na escala de Lá maior sem a segunda. Muito bonito esse final da música, né? Tem várias guitarras, o Bonham fazendo viradas, né? É muito bonito, é uma das minhas músicas favoritas do Led Zeppelin no geral. Brown Ear Hour é uma música que nasceu ali naquele combo de músicas de 1970, que era pro Led Zeppelin 4, né? Eles compuseram na cabana ali, Jimmy Page com Robert Plant, várias músicas, uma coisa super, né? Fechadão, isolado do mundo, assim, né? Tanto é que o nome da música é em homenagem à cabaninha que eles ficavam lá, que acho que era na Escócia. E essa música totalmente acústica, né? Cria um imaginário bonito de alguma paisagem, assim, e ele utiliza outra afinação diferente aqui, que basicamente é uma afinação open C, ou seja, em Dó maior, só que aqui continua com Lá, né? Então você tem que colocar o dedo na terceira casa aqui para sair um Dó maior. Então como é que é basicamente? Essas três cordas são alteradas para Dó, e essas duas continuam no que elas são, já que é Sol e Mi, e essa aqui também continua em Lá, só que ele vai usar muito esse desenho aqui desse dedo aqui para fazer o Dó maior, né, e fazendo variações em torno disso aqui. Próxima música, Down by the Seaside, uma música que eu gosto bastante. Ela é um soft rock, né, aqui ele realmente é um country rock, né, bem leve, assim, bem viajado, uma música também bem gostosa de ouvir, né. O Jimmy Page vai fazer a guitarra em terças aqui, fazer melodias em terças, que lembra um pouco country, né. Essa música também foi composta naquela coleção de 1970, né, ali na Escócia. Seria incluída no álbum 4 do Led Zeppelin, porém foi deixada de lado. E ele coloca uns efeitos aqui na guitarra, né, usando provavelmente o Leslie Speaker lá, né, um tipo de alto-falante lá que deixa um som bem diferente. Afinal de contas, o Jimmy Page é um mestre da gravação, né, ele que produziu os álbuns e ele tem um conhecimento muito grande de fazer camadas, né, de pensar muito o álbum em si, né, a gravação como vai ficar. Ele gostava muito disso. Então é um álbum incrivelmente produzido por ele. E ele vai colocar vários efeitos para dar essa sensação bem viajada aqui. Próxima música, Ten Years Gone, uma das minhas músicas favoritas do Led Zeppelin. É uma balada, né, um rock balada muito bonito, né, em tom maior, aqui usa Lá maior, né. Então tem um dedilhado aqui, né, um dos dedilhados do álbum é aqui. Ele
usa o quarto grau menor aqui, né, indo de Lá para Ré menor, muito bonito. Ela é uma power ballad, porque ela vai ter peso também, né? Então ela vai fazer... usando esse pedal aqui em Lá, para dar esse peso, né? E fazendo aqui a progressão, também usando Ré menor, muito bonita. E aí essa aqui é uma outra música que mostra a genialidade do Jimmy Page em camadas de guitarra. Então ele faz orquestrações incríveis com a guitarra, assim como o Brian May fazia também, né? Outros guitarristas, mas eles dois são mestres nisso. Então no final dessa música principalmente aparece umas 4 linhas de guitarra, né? Então a guitarra principal que está fazendo esse riff, que eu toquei, aí vai ter mais guitarras fazendo... E aí aparece outros fazendo em outras vozes aqui. É uma coisa lindíssima, né? Ela acaba em fade out, então é uma coisa que causa uma emoção, uma questão de parece uma nostalgia assim muito bonita. Próxima música é Night Flight. É uma das músicas que eu menos gosto do álbum. Inclusive a própria guitarra dela é bem tímida, não tem muito... Ela só faz uma base ali mesmo. É uma música, uma canção mais rápida, né? Um hard rock que não é tão pesado também. Uma música gostosa de ouvir, mas assim, não consigo destacar nada da guitarra dessa música. Essa música também foi deixada de lado, era para ser pro Led Zeppelin 4, mas foi deixada de lado. Próxima música, The One Ton Song, mais uma dessas músicas do Led Zeppelin, dessa sequência de música chamada Alguma Coisa Song. Essa música, então, ela é um hard rock cru, direto, né? Não tem muito o que pensar. Jimmy Page conduzindo aqui na guitarra, com um riff muito parecido, né? São riffs só usando oitava, né? Genial, que o Jimmy Page só usa uma nota para fazer o riff, que é a mesma oitavada, só que aqui é um pouco mais agressivo ainda. E aí tem a viradinha aqui cromática. Próxima música, Boogie with Stu. Essa música tem esse nome porque quem participou dela foi o tecladista dos Rolling Stones, o Ian Stewart, por isso que chama Boogie with Stu. E Boogie é porque realmente é um boogie-woogie lá, né? Uma música meio conduzida pelo piano e tal, né? Então, por exemplo, a guitarra nem tem tanto destaque nessa música aqui. Ela é uma improvisão, né? E ela não é uma composição só deles, né? Ela é influenciada pelo Rich Valens. A penúltima música, Black Country Woman, é um folkzão, né? Então eu também esqueci de falar esse outro gênero que aparece no álbum, que é o folk. Que o Led Zeppelin fez muito no álbum 3, né? Também continuou no álbum 4, o Jimmy Page gostava muito de compor esse tipo de música, principalmente usando outras afinações. E essa usa Open G, então todas as cordas abertas são um acorde de Sol maior. O Jimmy Page se mostra muito genial para compor músicas com outras afinações, ele consegue sonoridades bem diferentes que acabam lembrando um pouco o blues, né? Porque o blues usava essas afinações diferentes. E a última música, Seek Again, ela é uma música também bem cruzona, né? Um hard rock, né? Bem descarado assim, né? Com esse riff. Ele vai usar também essa brincadeira de brincar com a terça maior e menor aqui, bem blues então, né? Só que com bend. Bem, então chegamos ao final desse majestoso álbum. O álbum duplo, né? Um pouco ousado pro Led Zeppelin. Eles não quiseram fazer nada progressivo, uma coisa conceitual, temática, não. É simplesmente um conjunto de muitas músicas. Só que o que é legal é que mostra a versatilidade do Led Zeppelin. Então o Led Zeppelin não é uma banda de rock e acabou, assim, né, que só toca aquele mesmo estilo de música e não evolui. O que mostra, inclusive, um escopo grande de anos, assim, reunidos nesse álbum aí, né? 4 anos reunidos nesse álbum, e tem esses vários gêneros que eu falei pra vocês. E também mostra todos os seus membros no ápice, né? Então, John Paul Jones destruindo nas levadas de baixo, nos teclados, ele coloca cada vez mais, né, a importância do teclado na banda, né? Então até então esse é o álbum que tem mais teclado do Led Zeppelin, né? E só não vai ter mais Prince Through the Outdoor, que realmente é um álbum dominado por ele, né, o último álbum do Led Zeppelin. Aqui então ele mostra muito sua habilidade com esse instrumento, né, com o órgão, o teclado e com o baixo. John Bonham arregaçando na bateria, e não só arregaçando na entrega pro álbum em si, né? Ele ajudou muito nas composições, né? Ele deu ideias rítmicas, ideia das estruturas das músicas, células rítmicas, entre outras coisas. Robert Plant nem se fala, né? Um vocal maravilhoso ali, um vocal já um pouco mais, vamos dizer, desenvolvido, né? O vocal dele já tinha passado, sei lá, 7 anos do primeiro álbum do Led Zeppelin, então ele deu uma mudada, né? Ele incrementou, ficou um pouco mais encorpado. E o Jimmy Page aqui usando sua guitarra das várias maneiras que ele pode pensar em usar. Não pensando agora só em músicas conduzidas pelo riff, tendo solos, não. Ele deu ênfase em várias coisas, em várias camadas, né? Criou várias outras coisas aqui que a guitarra pode fazer. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa análise. Deixem nos comentários se vocês concordam com a minha análise, se eu deixei passar alguma coisa. Falem aí qual que é o álbum favorito de vocês do Led Zeppelin. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha se você gostou, compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima.